Como a pessoa deve realizar uma manutenção adequada do seu projeto paisagístico? Isso é muito importante. A manutenção, nós costumamos dizer, a hora que você faz um jardim, nasceu um filho. Que não adianta você só pensar no projeto e na construção desse projeto. É muito importante depois, como que você deve cuidar desse jardim. Um dos fatores mais importantes é você ter uma pessoa responsável, um jardineiro que tenha um certo conhecimento, tanto de rega quanto de poda, como adubação. Porque normalmente os clientes eles não se preocupam muito com a adubação que deve ser feita ou com a rega, porque isso você não enxerga. Você só vai enxergar as plantas se desenvolvendo. Então, a manutenção passa a ser um fator muito importante. Eu acho que tem 3 pontos importantes, que é a rega, o tratamento fitossanitário, controlar pragas e doenças, que nós temos uma incidência muito grande de pragas e doenças, devido ao desequilíbrio que existe, e também com muito cuidado com a poda. Agora, as pessoas que não têm muita experiência nesse tipo de área, como devem proceder, justamente para poder manter bem as suas plantas em casa? Olha, é muito importante que ela esteja sempre lendo, tem várias revistas, vários artigos a respeito de jardinagem, participar de alguns cursos também eu acho que ajuda bastante, perguntar para alguns profissionais competentes e jardineiros, e o mais importante é que ela também passa a ser uma pessoa observadora. Então, quando uma pessoa tem seu vaso, ela conhece o desenvolvimento daquela planta. Ela sabe quando ela está precisando de água, quando ela está precisando de adubo, e ela começa a observar. E, de repente, em cima daquela planta, ela passa a conhecer como deve ser o cuidado com as outras plantas. Então, se você é um animal, você aprende a ter carinho, a como alimentá-lo, ele vai te dar em troca uma resposta. A planta é da mesma forma. Você, sabendo lidar com ela e com o tempo, você criando uma situação de carinho, ela vai te dar um retorno. Então, cuidado com os exageros. Cuidado com o excesso de água, cuidado com o excesso de adubo. Por exemplo, você nunca adubou sua planta. De repente, você vê que ela está fraquinha. Aí você vai lá e coloca uma quantidade enorme de adubo. Você está dando como se fosse uma feijoada para um recém-nascido. Então, não é adequado. O certo é você, devagarzinho, sempre alimentando essa planta, regando também com uma certa frequência, para que ela não entre no estresse, tanto de adubação quanto de rega. Como a gente poderia pontuar as diferenças na manutenção de plantas adaptadas às áreas com sombra e as áreas e as plantas que necessitam de mais sol? Se a planta estiver no ambiente correto de cada espécie, então se for planta de sol em sol e planta de sombra em sombra, existem alguns cuidados. O que não pode é você inverter essa situação, senão os cuidados vão ser muito difíceis. Você nunca consegue forçar uma situação. No caso de plantas de sombra, tomar um pouco de cuidado, porque se ela está entrando no ambiente interno, às vezes você tem um ar-condicionado. E o ar-condicionado, ele não é favorável para o desenvolvimento da planta, porque ele desidrata a planta. Então, o ambiente ficando mais seco, ela perde a umidade que ela tem. Então, o adequado é você, de vez em quando, a cada 10 dias, você pulverizar as folhas com água para que você hidrate essas folhas, senão ela vai secar. E é adequado a cada 15 ou 20 dias você pulverizar essas folhas com algum fungicida, porque se você está molhando a folha, você vai criar uma situação que vai propiciar fungo. Então, você tem que ter um tratamento com algum fungicida. Nós aconselhamos fungicidas que não são tóxicos, porque você está no ambiente interno, então evitar usar produtos que você necessita de uma orientação do engenheiro agrônomo. Existem produtos orgânicos que podem ser usados sem problema nenhum. Não precisa usar máscara, nada, não traz nenhuma toxidez. Com relação às plantas de ambiente externo, acho que o cuidado principal... o ambiente interno também toma muito cuidado com a rega, porque a rega ela passa a ser muito importante, porque não tem água da chuva. Então procure você regar com mais frequência em quantidades menores. E não regar com pouca frequência e de repente jogar 1 litro de água em um vaso. Porque você está inundando a planta e ela está tendo ou sentindo sede ou está saturada com água. Então sempre seguir uma certa frequência. Então a cada 3 dias você joga um copo d'água para ela ir se adaptando com aquela situação. Agora há pouco você estava comentando inclusive que há plantas que não necessitam ser regadas em suas folhas, apenas na base, porque inclusive esse tipo de atitude pode matar a planta, No caso, por exemplo, a gente estava conversando sobre o calanchoe, que é uma planta muito utilizada em ambiente interno, porque ela tem a flor dela dura aí por 2, 3 meses em certas situações.
é interessante na hora que você for regá-la, você não regar as folhas, molhar as folhas, porque também ela pode queimar, ela pode até desidratar regando as próprias folhas. Você tem que regar o solo, a raiz, porque com a umidade onde ela vai captar é pela raiz, ela hidrata a planta. E também com uma certa frequência, pouquinha água, a cada 3 dias um copinho de café, toda com essa certa frequência.